Olá, pessoal. Meu nome é Natália Tavares, eu sou professora da Escola Estadual de Ensino Integral Anísio José Moreira, no interior de São Paulo, Mirassol. E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo da terceira série do ensino médio, bastante importante para os vestibulares e para o Enem. Vamos iniciar. O tema da aula é Expansão do Islamismo na África, um novo conflito mundial. A habilidade que nós trabalhamos do currículo paulista é descrever a expansão do islamismo na África de modo a identificar a diferenciação espacial de aspectos culturais e religiosos fundamentais para o entendimento do agrupamento regional de países do continente. Sendo assim, o nosso objetivo é compreender a disseminação do islamismo no continente africano e os condicionantes gerados por ele. Para isso, vamos pautar a nossa aula em alguns questionamentos bastante importantes. Quais países na África são majoritariamente islâmicos? O que é um califado? O que significa jihad? O que é sharia? Como aconteceu a expansão do Islã no continente africano? No primeiro mapa, nós observamos que a África do Norte, região da África do Norte, como já visto por vocês neste bimestre, é uma área por onde o idioma árabe se expandiu. Mas como isso aconteceu? O começo da nossa história começa na Arábia Saudita, no ano de 572, ano em que o profeta Maomé nasce, conhecido como Maomé no Ocidente, Mohammed, profeta do islamismo, aproximadamente no ano de 610 d.C., inicia a sua explanação com relação ao islamismo na Arábia Saudita, o que hoje é a Arábia Saudita. Nascido na cidade de Meca, Maomé tinha por costume ir para as montanhas meditar. Numa dessas meditações, teria tido, então, a visão com o anjo Gabriel, que lhe trouxe o Deus único, Alá, e a sua missão de passar a informação de uma nova religião monoteísta. Nova por quê? Porque a primeira religião monoteísta é o judaísmo, cujo profeta principal é Moisés. A segunda religião monoteísta, o cristianismo, principal Jesus Cristo, e a mais nova das religiões monoteístas, o islamismo. Em 610 d.C., aqui na cidade de Meca, ele inicia a sua pregação. Mas Maomé, como conhecia muito as rotas comerciais árabes, lembrando que neste momento na Europa eu estou atravessando a Idade Média, Maomé, que conhecia todas as rotas comerciais, inicia a sua pregação e uma conversão que não tem sucesso em Meca. Eu me lembro como se fosse hoje. No ano 622 d.C., houve um atentado contra Maomé. Na verdade, um camelo-bomba. Não, creio que não. Mas ele sonhou que a sua vida estava em risco. Já casado com Cadira, se movimenta da cidade de Meca, que fica aqui próxima ao Mar Vermelho, em direção a Medina. Cidade de Medina e a cidade de Meca, na Arábia Saudita, eram duas cidades muito importantes para as rotas comerciais da região. Essa rota comercial que tinha tanto a Europa no Renascimento quanto o continente africano como objetivo para comércio de especiarias. É importante lembrarmos também que a sociedade árabe naquele tempo era politeísta, adoravam vários deuses, inclusive estatuetas. Isso faz com que o islamismo, a partir da cidade de Medina, consiga vários adeptos, inclusive os muhadins, que eram guerreiros do deserto. Neste período, em 626 d.C., Maomé se desloca da cidade de Medina, voltando para Meca, conquistando a cidade de Meca e tornando-se, então, o seu chefe de Estado.
é importante nós entendermos uma questão. O islamismo primeiro se expande para os países que hoje é o Iêmen e Omã, através da conversão propiciada pelo profeta Maomé. Mas como é que essa conversão atinge o continente africano? Vamos pensar que as rotas comerciais que Maomé já conhecia por ser parte de sua vida mercador e por ser o comércio uma importante atividade econômica dessa região, fez com que o árabe e o islamismo se expandissem para o continente africano. Uma outra questão a ser entendida é que, segundo o islamismo se espalha pela África Ocidental através de comerciantes, acadêmicos e missionários, que ocorre largamente por meios pacíficos, uma vez que os governantes africanos toleravam a religião ou até mesmo se convertiam a ela. Dessa forma, o Islã se propagou pelo deserto do Saara. Essa frase de Mark Catterwhite, um estudioso do islamismo e de sua expansão pelo mundo, é importante para começarmos a desmontar algumas coisas que são ditas ou pensadas de maneira errônea, ou seja, o islamismo vinculado ao terrorismo. Em primeiro lugar, é importante nós observarmos que a expansão que foi feita por Maomé só vai atingir o continente africano depois de sua morte. No ano de 632 d.C., os califados começam a se estabelecer. Com a morte de Maomé, o primeiro califado, califado ortodoxo, leva os domínios do islamismo para a região da Península Arábica, que hoje compõe Jordânia e países como Israel, por exemplo. O califado omíada leva o islamismo para a região africana, especialmente para Argélia e Marrocos, pois o Egito e a Líbia e a Tunísia já eram territórios do califado ortodoxo. O califado omíada atinge também esta região da Europa que aparece aqui no mapa, ou seja, Portugal e Espanha. Ainda é importante eu estabelecer uma diferenciação. Há uma frase muito comum nos exercícios de livro didático e de vestibular: nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Para entender esta frase, nós precisamos pensar o que significa ser árabe e o que significa ser muçulmano. Árabe é um conceito antropológico que denomina um povo, ou seja, pela linguística e seus costumes. Portanto, há países árabes na Península Arábica e há países árabes como o Egito, por exemplo, que falam e têm como idioma principal, como idioma oficial, o árabe. E absorveu da civilização árabe costumes, modos de agir. Antropologicamente é isso. Muçulmano é aquele que segue o islamismo, ou seja, muçulmano é aquele que está ligado à religião islâmica. É uma outra característica. Portanto, na geografia, nós dizemos que está fora dos países árabes o maior contingente muçulmano do mundo, que seria a Indonésia, por exemplo. Para entender o que é um califado, uma de nossas perguntas orientadoras da aula, nós precisamos, primeiramente, diferenciar as duas correntes do islamismo, os xiitas e os sunitas. Após a morte de Maomé, houve uma dissidência entre os islâmicos. Quem o sucederia era um problema. Para os xiitas, uma corrente mais arraigada nos costumes tradicionais, aquele que deveria sucedê-lo deveria ter linhagem sanguínea, portanto, descender de Ali, seu genro e primo. Para os sunitas, grande maioria dos muçulmanos do mundo, não seria necessário que o sucessor de Maomé tivesse com ele alguma linhagem de sangue ou parentesco. Sendo assim, os califas que o sucedem, em suma maioria sunitas, não são reconhecidos pelos xiitas. O que seria um califado? Um califado é o direito muçulmano
conjunto de princípios que um chefe político segue e é também um chefe religioso após a morte de Maomé em 632 d.C. O que compõe um califado? O que compõe um califado são liderança, a jihad, e vamos prestar atenção no termo, a jihad e a autoridade que o califa exerce. Portanto, o califa é uma presença política, como Maomé foi, uma presença religiosa, uma presença militar e também uma presença comercial no mundo dos negócios. A natureza teológica e legal, segundo o qual o califado consiste na estrutura de apoio ao líder espiritual, à comunidade dos crentes, chamada pelos islâmicos de Umma, comparável a um papado. É de natureza geopolítica e consiste no conjunto do território e dos seus recursos, coberto pela autoridade que o califa exerce. Eu pedi para que prestassem atenção no termo jihad, porque nós vamos começar a pensar sobre ele. O que o Corão traz sobre a jihad? O mundo ocidental, como trabalha essa questão? E melhor, como os extremistas entendem o que é jihad? O califa é aquele que tem o poder religioso e o poder político de aplicar a Sharia. E a Sharia é a lei do Corão. Mas é importante nós entendermos que a lei do Corão em momento nenhum prega a violência. Como eu mencionei, a jihad é um termo a ser bastante elucidado aqui. A jihad, segundo o Corão, é uma luta sagrada, uma guerra santa contra o pecado. Não é uma guerra de extermínio. Sendo assim, aquele que pratica a Sharia regulariza o efeito proferido, ou seja, atende à conservação das meninas, produzindo nos ricos e pobres a responsabilidade prevista na lei, essa lei religiosa, visando o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, que deve ser por direito promovido pela família e pelo Estado. Até mesmo o tratamento em relação às mulheres com o Corão, nas traduções que se tem para o inglês e do inglês para o português, vão diferir muito na forma de como se tratar uma mulher. No último discurso, ou no último sermão de Maomé, ele fala que as mulheres, como são suas companheiras, merecem e devem ser tratadas com muito respeito. Quando nós pensamos no extremismo, ou seja, quando um grupo se apropria de um código, seja ele religioso, seja ele moral, para promover o terror, tal qual vocês começaram a ver na primeira série do ensino médio, quando nós estudamos em uma das situações de aprendizagem o que aconteceu no 11 de setembro e a sucessiva Guerra do Afeganistão e a Guerra do Iraque. Vimos um grupo que surgiu no Afeganistão, a Al-Qaeda, que através daquilo que fala o Corão interpretado ao pé da letra é levado ao extremo. É importante sabermos que nem mesmo dentre os muçulmanos do mundo essa conduta ela é considerada correta. Ser do Islã, a palavra Islã, significa ser subserviente a Deus, subserviente a Alá, seguir Alá. E o que está no Corão não é e não manifesta violência. O Estado Islâmico, grupo que vem se destacando desde a Guerra da Síria e que é uma dissidência da Al-Qaeda, reclama para si territórios que compreendem mais do que a África do Norte, já para a África subsaariana, apesar de grande maioria dos países que estão situados nessa faixa ter o árabe entre as línguas faladas, não significa que outros grupos religiosos não existam aqui. No Marrocos, por exemplo, nós temos uma comunidade cristã católica bastante grande.
Além do que, no Marrocos também temos a presença dos berberes, que não falam e não usam árabe como idioma oficial. Eu tenho esses espaços geográficos, estes territórios que são reclamados pelo Estado Islâmico como sendo os mesmos que outrora foram os califados ortodoxo, o califado omíada e o califado abássida, que foi o último grande califado da expansão islâmica no mundo. Agora, por que o continente africano? Por que a África? Vamos pensar por que o continente africano tem sido alvo destes grupos, não só o Estado Islâmico, mas outros também. Primeiro, eu estou lidando com países de estrutura política e econômica frágeis, deixando, portanto, a sua população mais suscetível a convencimentos do tipo. Tenho também o processo de colonização europeia. Vamos nos lembrar e fazer aqui um intercâmbio com a história. 9º ano, o Congresso de Berlim, a divisão do continente africano entre as principais potências europeias. Esta divisão, que provocou no continente divisões artificiais, limites artificiais, agregou dentro do mesmo território etnias inimigas e separou etnias amigas. Um continente que era etnicamente organizado passou à desestrutura a partir da colonização europeia. O abandono destes países que exerciam o poder após a Segunda Guerra Mundial por questões de manter a colônia fez com que o continente africano fosse um terreno fértil, primeiro, para guerras civis, que acontecem desde a década de 1960, e segundo, para o extremismo, sendo que este fenômeno da expansão islâmica no continente africano não é novo. A população muçulmana, que é a população que professa o islamismo, ou seja, não significa que é árabe, está localizada na Península Arábica, na Indonésia, como nós falamos, a maior concentração de população muçulmana do mundo, em alguns países europeus, como a Albânia, por exemplo, e essa divisão mostrada aqui é a divisão entre sunitas, que está em verde, e os xiitas, Iraque, Irã, que não é um país árabe, não está entre os países árabes, mas tem maioria xiita. Uma outra questão a ser lembrada aqui para as provas é que durante o período que o Iraque foi governado por Saddam Hussein, foi governado por um sunita, sendo que a população é 85% de xiitas. Professora, mas o que é a jihad? Como eu entendo este termo e como eu escrevo sobre ele numa avaliação, numa prova de vestibular, no Enem, por exemplo? É importante considerar Bernard Lewis, um acadêmico britânico, professor emérito da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, que nos fala que os textos básicos do Islã em nenhum momento ordenam o terrorismo e o assassinato. Em momento algum, pelo menos que ele saiba como escreve, ele sequer considera um massacre aleatório de circunstâncias. Então, a jihad precisa ser entendida como o Corão atrás, a sua tradução do árabe para o inglês e a sua interpretação no português. A jihad é, sobretudo, uma guerra santa contra o pecado. Não exige e não mostra aos seus adeptos que ela deveria ser através da violência ou de atos terroristas. Essa prática leva-nos ao estudo de caso de hoje. No estudo de caso de hoje, nós vamos ver a situação de Moçambique, o país que fica localizado na África Ocidental, mais próximo à divisão que nós fazemos África Oriental. Ou seja, Moçambique, que está na divisa com alguns países importantes, como a Somália, por exemplo, está atualmente expandindo as suas explorações de gás natural. É uma potência em gás natural e tem a presença
de multinacionais, de empresas dos Estados Unidos e de empresas da Europa, explorando gás natural em seu território. Este território, basicamente, um distrito chamado Cabo Delgado, tem passado despercebido pela mídia, mas desde 2017 vem sofrendo com a expansão dos jihadistas, como são chamados, as milícias islâmicas no continente. Vamos acompanhar o relato a seguir da TV moçambicana, através de um correspondente de lá mesmo, um jornalista vivenciando em Cabo Delgado a situação. 24 de abril é a data marcada pelo Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado para ditar a sentença em relação ao primeiro processo de crime sobre os presumíveis autores dos ataques armados em Cabo Delgado. O Ministério Público pede pena de 40 anos aos arguidos, mas a defesa contesta. De referir que estão em julgamento mais de 180 arguidos alegadamente envolvidos nos primeiros ataques armados na província. Por que Moçambique? Vamos entender. O país é ex-colônia de Portugal, portanto, língua oficial, língua portuguesa, falam português, e recentemente a mídia nacional veiculou uma reportagem a respeito do sequestro de 2 freiras brasileiras que atuam junto a um padre que é missionário no país, na província de Cabo Delgado. É importante nós entendermos que o grupo que atua ali tem ligação com o grupo da Somália, de jihadistas, de terroristas islâmicos, mais aprofundados na violência e que não são reconhecidos, inclusive, dentro de Moçambique ou dentro da Somália, como praticantes do islamismo que a população africana pratica, daquilo que a população africana entende do Corão. O islamismo é a segunda religião com mais adeptos em Moçambique. Estamos localizados na província de Cabo Delgado. O restante do país ainda não sofre os impactos da expansão desse grupo chamado Al-Sunna. Este grupo que tem ligação com o grupo Al-Shabaab, que provém da Somália. Por último, a onda de violência se ampara na questão da pobreza. Moçambique é um país bastante pobre da África. Como grande maioria dos países da África subsaariana, sofre com diferenças socioeconômicas que acabam fazendo com que sua população seja mais suscetível a este tipo de dominação. No vídeo a seguir, vocês vão ver e poder cruzar os dados que desde 2017 Moçambique sofre com essa onda de violência, já levando esses jihadistas ao tribunal, mas que a sua população não reconhece este islamismo como sendo aquele dos ensinamentos do Corão. Qual a razão destes ataques em Cabo Delgado? Trata-se de uma revolta. É criar uma situação de instabilidade na região. Criar uma guerra sem rostro em Moçambique. Só aceitam as leis islâmicas. O que está claro é que são crímenes, isso sim, isso não há nenhuma dúvida, não? Pero não há mais informação. Estamos 2.000 quilómetros a norte de Maputo e a uns 100 quilómetros da Tanzânia. Aqui terão sido traçados os planos. Esta mesquita, em construção no bairro de Nandoadoé, em Mocimboa da Praia, foi o epicentro da violência. Foi aqui que durante mais de um ano se juntou um grupo que pregava a insurgência contra as autoridades. A 5 de outubro de 2017 fazem o primeiro ataque. Jovens da vila e pelo menos um estrangeiro saíram à rua contra a polícia. Havia um senhor dizendo de que saiu, não sei, em Tanzânia ou em Somália, quando começaram a abandonar as nossas mesquitas. Então, houve uns sítios
onde eles aglomeraram, começaram a receber as aulas destes senhores. Não quero ler nenhuma lei, não quero a lei do governo. Eles não aceitam a lei do governo, só aceitam as leis islâmicas. Que leis são esses islâmicos também, nós não conhecemos. Porque da maneira como eles informam as pessoas, não é o que está contradiz os escritos no Alcorão. Abandonaram as nossas mesquitas, começaram a construir mesquitas deles, faziam as suas reuniões clandestinas, desprezavam-nos. Mas nós, como são filhos, então a ideia sempre criávamos, pelo menos, amor. Lavar para purificar antes da reza. Um dos rituais desrespeitado por um grupo que quis entrar na mesquita de Said Bakar. 4 meses antes do ataque a Mocímboa, Bakar já tinha emitido uma circular a alertar para aqueles que andavam a comprar fiéis, incitando-os a revoltar-se contra os líderes locais e o Estado. Já estão a recrutar os muçulmanos que não sabem, que não estudou, pobre em dinheiro, fomeados, eles que estão a aproveitar essas pessoas. Desde 2011, migrantes muçulmanos desceram da Etiópia, Somália, Quénia e Tanzânia até Moçambique. E também houve moçambicanos preparados no exterior. Houve uma história muito engraçada, um jovem que vivia no bairro de Pamunda, dizem que ia à Somália, chegou, não sei se Somália, mais tarde, um senhor telefona de quepa, o dono deste telefone já perdeu a vida. E nós ficamos admirados, aquele jovem já perdeu a vida, não sei o que mais quantos. Passando uns 3, 4 dias, aquele homem que pareceu vida, então apareceu-nos. Aquele tinha sido em Somália, se algum dinheiro recebeu, recebeu. Então, se algum treinamento, pelo menos um dia treinou, uma ideia, uma ideologia, pegou. Então, pronto. E hoje desapareceu, ninguém vê essa pessoa. Quer dizer, automaticamente o trabalho clandestino passava no nosso seio desses nossos rapazes. Uma outra questão importante para as provas da terceira série do ensino médio, alunos que vão para o vestibular e para o Enem, é a Primavera Árabe. Este movimento, que se inicia em 2010 aqui na Tunísia, tem uma grande influência das mídias sociais, ou seja, os protestos que aconteceram na Tunísia iniciaram-se a partir de conclames que foram dados pelo Facebook e pelas redes sociais que o país permitia em questão. Estes países aqui, Egito, Líbia, são 2 países que passaram por processos revolucionários de 2010 em diante, bastante profundos, ou seja, na Líbia, Muammar Gaddafi, que era ditador, não só perdeu o posto, como também foi executado por aqueles que providenciaram e iniciaram a revolução, por rebeldes que fizeram a revolução. No Egito, Mubarak também, há muitos anos já no poder, foi retirado e eleições livres aconteceram no Egito. Nenhum destes 2 países deixou de praticar o islamismo. E nenhum desses 2 países também tem a sua constituição de leis federal baseada no Corão, mas suas leis seguem de alguma forma o código religioso. Ou seja, os países que passaram pela Primavera Árabe, chegando então na Síria, que se encontra em guerra civil desde então, tiveram como influência principal, e é o que cai muito nos vestibulares, as mídias sociais, as redes, por onde as pessoas podem combinar protestos, por onde as pessoas podem conversar a respeito de situações que são adversas no país. Agora, você consegue diferenciar extremismo de conduta religiosa muçulmana? O extremismo, portanto, como lá na primeira série do ensino médio, Geografia trabalha, são aquelas ações pautadas pela violência, caracterizadas pela violência, e não acontecem só a partir do islamismo. Nós estudamos na terceira série do ensino médio o grupo IRA, na Irlanda, e o grupo ETA, que é a questão basca, na Espanha. A conduta religiosa muçulmana, portanto, não tem nada a ver
com a relação extremista que estabelecem grupos como Boko Haram na Nigéria, como Al-Shabaab na Somália e como o Estado Islâmico, que tem se espalhado pelo continente africano no momento. Aplicando tudo isso, como o extremismo tem agido? Percebam o seguinte: esses grupos, como os mencionados, Al-Shabaab, Boko Haram na Nigéria, o Estado Islâmico que se espalha desde a Península Arábica até mesmo na Europa e tem optado por expandir os seus domínios no continente africano, uma situação que preocupa mundialmente, mas não tem sido muito veiculada na mídia ocidental, já que a Europa e partes mais nobres continentais foram deixadas de lado, e a possível derrota deste grupo na Síria fez com que a população ocidental, a sociedade ocidental, acreditasse que este grupo, o Estado Islâmico, por ter sido derrotado na Síria, por ter tido perdas significativas na Síria, tenha deixado de agir, o que não corresponde à verdade. É importante percebermos que no caso de Moçambique e de outros países, para onde estes grupos, sob outras denominações, Al-Shabaab, por exemplo, se expandem, têm as mesmas características socioeconômicas, ou seja, são países pobres, cuja população tem pouco acesso à educação, pouco acesso à saúde e amparam-se no líder religioso para um prosseguimento social. Mesmo assim, vimos no vídeo anterior que a população moçambicana não reconhece esses extremistas como pessoas que são representativas da religião islâmica. Quais grupos e em que países isso se dá atualmente? Boko Haram, grupo extremista islâmico que age na Nigéria, é um grupo que tem demeritado um país que tem chances de desenvolvimento na próxima década, segundo a Organização das Nações Unidas. É um país que tem recebido investimentos estrangeiros de multinacionais e transnacionais para o desenvolvimento de suas empresas e do seu mercado internacional. Eu preciso pensar também em Moçambique, como nós dissemos. Existe lá um grupo denominado Al-Shabaab que está em ligação com este mesmo grupo na Somália, sobre uma outra denominação. O Estado Islâmico, embora haja no continente africano, desde o Magrebe até os países da África Ocidental, muda frequentemente a sua nomenclatura a fim de afastar a ideia de que a população já tem desse grupo a nível mundial. Uma outra questão ligada a este tema é que isso representa para todos os países do mundo, especialmente o mundo desenvolvido, os países europeus, por onde a África do Norte faz fronteira com o mar Mediterrâneo, uma questão humanitária. Por quê? Porque gera um grande número de população migrada por conta dos conflitos. Vamos lembrar do conceito de migração na geografia. Migrar significa deslocar-se, mas durante um conflito, a população geralmente migra, se afasta para a região de fronteira que é mais próxima. Ocorre que, se essa região de fronteira é o mar Mediterrâneo, por exemplo, a rota de fuga é o continente europeu. Portanto, durante a Guerra Civil da Síria, nós tivemos a maior crise humanitária, segundo a Organização das Nações Unidas, desde a Segunda Guerra Mundial. Os países que passaram por conflitos na Primavera Árabe, Líbia, Tunísia, Egito, Marrocos, embora o Marrocos não tenha uma mudança de governo representativa, continua com o seu rei, gerou para a Europa um grande contingente de imigrados por conta dos conflitos e perseguições religiosas. Portanto, a crise humanitária gerada por estes grupos extremistas, sejam eles de qualquer denominação, provoca no mundo uma crise global. É importante resgatarmos Bernard Lewis, que diz: uma das tarefas elementares ligadas aos muçulmanos era jihad.
Essa palavra vem da raiz arábica, jihad, basicamente empenho ou esforço. Com frequência é usada nos textos clássicos com um sentido bastante próximo de batalha e, portanto, também de luta. É usualmente citada no versículo do Alcorão, esforçando-se no caminho de Deus, e tem recebido várias interpretações no sentido de esforço moral e luta armada. Retomando então, nós entendemos que o islamismo no continente africano não é um fenômeno novo. Ele começou a partir da instauração do califado omíada em 662 d.C. Vimos também que a expansão do Islã na África Ocidental obedece a alguns critérios. Por exemplo, é expandido para países que não têm a língua árabe como língua oficial, mas obedece também às ideias de carência socioeconômica naquilo que se refere ao islamismo como terrorismo, ou seja, como extremismo. Vamos encerrar com a citação do próprio profeta Maomé no sermão de despedida feito um ano antes de sua morte, em 631. Não feri ninguém, porque assim ninguém vos ferirá. São todos iguais, ninguém é superior, exceto pela piedade e boas ações. Esse discurso está na Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, Universidade Cristã, em inglês. Observem as referências bibliográficas utilizadas, tirem print da tela e procurem, pesquisem, conversem com o professor de História e de Geografia de vocês para maiores esclarecimentos da aula. Encerro agradecendo a Diretoria de Ensino de José Bonifácio, a equipe gestora e a Escola Anísio José Moreira, a PCNP Viviane, a TV Cultura e Educação. Foi um prazer estar com vocês.